Aqui no canal Pretos FC para falar desta quarta e quinta-feira com 3 jogos simplesmente emocionantes, dá para dizer assim, na Série A do Campeonato Brasileiro. E tudo porque envolve 3 gigantes do futebol brasileiro e esses 3 estão ameaçados de rebaixamento. Então, o Corinthians tem 33 pontos. O Santos e o Vasco, cada um tem 30. Só que com detalhe, Santos e Vasco estão na zona de rebaixamento. Santos e Vasco, Vasco e Santos, tem 30, Corinthians 33. Corinthians está 3 na frente. Só que Santos e Vasco tem 8 vitórias. E o Corinthians tem 7 vitórias. E o número de vitórias é o primeiro critério de desempate na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, se o Corinthians perder para o Cuiabá, fora de casa, jogo na Arena Pantanal, e o Santos ganhar do Coritiba na quinta, na Vila, e o Vasco ganhar do Inter em São Januário também na quinta-feira, o Corinthians entrará na zona de rebaixamento. Ficará atrás de Santos e de Vasco. Então, o tamanho desses jogos, eles ficaram imensos. Imensos. Porque se fosse lá no meio de tabela, ia passar batido. Só o Vasco e Inter, um clássico do futebol brasileiro. Corinthians e Cuiabá não, e Santos e Coritiba também não. Então, que rodada. Que rodada. E aí tem o fato de que o Mano Menezes não ganhou ainda. São 5 jogos e nenhuma vitória. O otimista vai dizer o seguinte: tem que ganhar um joguinho, tá na hora de ganhar. Eu até acho que vai ganhar, viu? Acho que vai ser 1-0 pro Corinthians. Apenas um sentimento e o palpite, que palpitar é brincar, como eu costumo dizer, né? Mas eu tô achando que o Corinthians vai ganhar esse jogo. Por essa urgência, por essa emergência e também para os jogadores darem uma resposta depois da atuação patética contra o América Mineiro, quando mereciam ter perdido o jogo e conseguiram um pontinho e empataram na reta final. Mas a matemática ela é crua, nua e bem prática, bem exata. Se o Corinthians perder para o Cuiabá e o Santos ganhar do Coritiba na Vila, o que não é impossível, apesar do 7-1 que o Santos levou do Inter, moralmente o time está abalado, mas dá para reagir. E o Vasco ganhar do Inter. Esse confronto em São Januário, a última vez, foi quando o Vasco caiu. 3 anos atrás, eu acho que foi 2-0 para o Inter, quando o Inter quase foi campeão brasileiro. 3 anos atrás, um jogo que o VAR falhou até, apitado pelo Flávio Augusto de Souza. O Luxemburgo era o técnico do Vasco e o Abel Braga era o técnico do Inter. Então, a última vez que eles se enfrentaram em São Januário, o Vasco perdeu para o Inter por 2-0. Mas o Vasco está bem melhor armado, o Vasco está focado. Acho até que deveria ter empatado com o Flamengo e acabou perdendo. E o Inter vem de um embalo gigantesco, mas se botar um saltinho alto vai perder para o Vasco. Essa que é a realidade. Então, uma quarta-feira dura para o Corinthians, mas com a possibilidade de ganhar do Cuiabá, e uma quinta-feira eletrizante com Vasco e Inter às 7 e Santos e Coritiba às 9h30. Eu acho que o Corinthians vai ganhar, eu acho que o Santos vai ganhar e eu acho que o Vasco vai empatar. Então são apenas sentimentos, mas eu quero trazer que eu estarei muito na expectativa e vou falar sobre esses jogos, acreditando que as 3 torcidas realmente estão muito ansiosas, muito nervosas e muito na expectativa, mesmo que o Corinthians esteja 3 pontos atrás, mas com uma vitória a menos. Que coisa, hein? A que ponto que chegaram 3 gigantes do futebol brasileiro. Vamos aguardar o que vai acontecer, mas tem muita gente apostando e acreditando que pelo menos um desses gigantes estará na Série B do ano que vem. Vamos ver. Que quarta-feira e que quinta-feira de futebol brasileiro, principalmente para esses 3 times. Deem like sempre, é sempre um prazer muito grande contar com todo mundo por aqui. Um grande abraço aqui no canal Pretos FC e até a próxima.